tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 18 de maio de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1933. Tem 7 páginas, 51 analogias e 18 máximos. O tema é dupla cidadania funcional. A especialidade, autoexperimentologia. Quem redigiu o verbete com muito critério, e ele é especialista, foi o professor Leonardo Firmato, que está aqui na poltrona dos réus, esperando aí as baterias de vocês. E outra coisa, ele está sozinho porque a patroa está viajando. Não tem ninguém perto dele, a não ser uma consciência que parece que está ajudando. Definologia. A dupla cidadania funcional é a condição da consciência homo-mulher desde a juventude empregar a titularidade concomitantemente da nacionalidade de 2 estados soberanos distintos na potencialização do desempenho evolutivo pessoal em face da acumulação de vivências, de desafios múltiplos, da responsabilidade inerente aos direitos, privilégios, obrigações e deveres de cidadão e da sustentabilidade da própria existência intrafísica. O status da nacionalidade dupla, a viagem com 2 passaportes, o direito de participar das vidas e dos governos de 2 povos distintos, a situação do serviço militar duplo, a mudança de lealdade perpétua por lealdade voluntária, a tolerância da nacionalidade dupla em função da globalização e movimentos migratórios. O resgate das origens da família pluricultural multifacetada. O duplo molde dos contingenciamentos e condicionamentos sociais, morais e ideológicos, modelando a base das manifestações apriorísticas e antievolutivas. A matriz paracultural da autoparaprocedência. Eu li só uma parte, porque só a parte aí da fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, na taxologia, dentro da divisão argumentologia, nós temos 10 ocorrências comuns de distúrbios impensados, de gravames imprevistos, passíveis de ocorrer com a consciência incauta, em função da duplicidade de vivências em bases culturais e holopensênicas distintas, exigindo rigor e diligência para a tomada de medidas profiláticas. Depois tem desempenho. Tem 11 condições passíveis de potencializar e otimizar a vivência e desempenho da consciência portadora da cidadania dupla. Vocês estão vendo que esse verbete dá um verdadeiro banho de loja no assunto. Agora, na remissologia, entre 15 itens, nós destacamos choque cultural, matriz cultural, movimentação migratória, pertencimento pessoal e senso universalista. Frase enfática. A dupla cidadania funcional oportuniza a consciência lúcida avaliar a própria conduta evolutiva no empenho pela reconciliação dos interesses, aportes e prioridades evolutivas além pátria. Você já refletiu sobre a funcionalidade da cidadania dupla? Já identificou, reconheceu e classificou os próprios recursos existenciais proexológicos aplicáveis em cenários existenciais distintos? A bibliografia tem 4 itens e o webgrafia também tem 4 itens. Agora, questionamento. Em que consistem as chuveiradas hidromagnéticas diárias? Há diferença entre elas e os banhos energéticos ou ambos são sinônimos? Podem ser patrocinados pelos amparadores ou assediadores? Olha, a primeira coisa, você precisa de ler o que é isso. Parece que você não leu nada. Seria bom ver no Projeciologia, eu falo disso lá, né? Chuveiradas hidromagnéticas. Você fica debaixo do chuveiro e começa a fazer o estado vibracional com a água. Isso aí potencializa, às vezes, as sensações e faz a pessoa desenvolver mais depressa. Agora, existe também o processo apenas do ar-condicionado, mas esse eu preciso saber,
para a pessoa não se resfriar. Agora, banho energético. Banho energético, você está no lugar, daí a pouco você recebe aquele banho. Isso é outra coisa totalmente diferente do que nós falamos de chuveirada hidromagnética diária. A chuveirada é feita por você. Banho energético pode ser pelos amparadores, ou qualquer coisa nesse sentido. Entende? Agora, chuveirada é um problema da vontade da pessoa, do chuveirado, quer dizer, daquele que está tomando banho. Professor, qual é a procedência da energia armazenada na central extrafísica de energia? A primeira coisa, lá eles têm energia, quando comandam, eles mandam diretamente para o local. Mas geralmente tem consciência especializada que toma conta disso. Então ela manda o raio, igual os Zeus lá do Olimpo, né? Aquilo que o povo chama de Olimpo, que é o Olimpo. Agora, e por que o mantra teria relação com a central, se o mantra é algo que o Senhor usava em suas vidas passadas, relacionado com o holopensene do povo cristão da Idade Média? É porque naquela ocasião o mantra já tinha relação com a central extrafísica. Então ele sabe o que é. A hora que a gente liga lá, o tipo de energia é mais grosseiro, vamos dizer, primitivo. Por isso que ele é bravo. E agora que tem relação, tem. Foi por isso que eles fizeram o negócio automático comigo. Eu que não tinha nada, depois de muitos anos aqui nesse corpo, nunca tinha usado aquilo, o negócio funcionou instantaneamente. Que é o negócio da taquiritmia. Agora aqui. Tenho 41 anos, conheci a Conscienciologia em 2007. Fiz diversos cursos através da IAC e estou prestes a fazer o avançado. Essa pessoa é uma senhora de Portimão, em Portugal. Tenho me esforçado por afastar determinadas ideias da cabeça que me impedem de avançar no meu percurso evolutivo, mas sem sucesso. Possuo hábitos que pretendo quebrar, mas com muita dificuldade. Ainda não tenho domínio energético desenvolvido ao ponto de conseguir instalar o EV pela vontade. Tenho certeza que a partir do momento em que melhorar o domínio energético, vou conseguir promover o autodesassédio, algo indispensável à minha evolução. Porém, todo o processo tem sido desesperadamente demorado. Quero muito evoluir e alterar a minha vida, mas falta-me força para investir no processo, como seria desejado. Sofri depressão profunda há alguns anos e, apesar de já ter conseguido deixar de tomar os antidepressivos, não consigo deixar os ansiolíticos. A depressão vai e vem. E sendo algo possivelmente genético, vários familiares meus cometeram suicídio. Pergunto se algum dia eu me conseguirei ver livre dela. Gostaria de lhe pedir o favor de me incluir na sua TENEPS. Poderia dar-me ainda alguns conselhos? Não, o caso é o seguinte, você está no caminho. Agora, seria bom trabalhar mais com as energias mesmo e ver o EV. O EV pode melhorar seu caso. E arranjar alguma coisa que dê motivação para você viver. O que é que você gosta de fazer? O que você pode fazer em favor dos outros? Pense nos outros. Uma pessoa sai da depressão pensando nos outros. Sempre tem gente pior do que ela. Então, procure ajudar essas pessoas. Isso aí é importante. Agora, o domínio do EV também melhora você. Toda pessoa que entra em depressão, ou que chega até um nível de suicidar, é porque ela só pensava em si mesma, ela não pensava nos outros. Ou se pensava, ela pensava com raiva. Então, por isso que a pessoa fica desnorteada, desorientada. É o que nós chamamos de é o desorientado. Pensa bem nisso. Raciocine em prol de todo mundo. Não pense mal de ninguém. Isso é muito importante no caso. Gostaria de compreender como é o encontro com certas pessoas do passado podem desencadear a manifestação de distúrbios mentais e orgânicos. De que forma ficar rígido nessas situações? Olha aqui, você tem que lembrar o seguinte, quando a gente encontra com pessoas, às vezes faz muito tempo que não encontrava. Aquilo então faz uma reverberação no modo da vivência que a gente vivia, aquela condição toda. Isso, às vezes, pode trazer um processo qualquer de trauma, e esse trauma começa a reverberar, começa a repercutir na vida da pessoa. É por isso que tem essas coisas. Quando a pessoa é sensível, como é o seu caso, que eu te conheço,
Isso é mais do que normal, por causa do processo do sistema nervoso central. Agora, como ficar rígido nessas situações? É muito fácil. A situação é estado vibracional, e quando você vê que você não está passando bem com aquela pessoa, se o negócio você pode ficar livre, se distancie, né, do problema. Tem muita gente na Terra. Agora, daqui uns 2, 3 anos, nós vamos chegar a 7 bilhões de pessoas. Então, como é que fica? Pensa nisso. Agora, ó, perto da gente aqui, eu acho que você sente bem. É que você está trabalhando longe. Isso aí cria problema. Viajei a trabalho para a cidade do exterior, como Madrid. Deixa eu ver isso aqui é para você. Viajei a trabalho para a cidade no exterior, como Madrid, na Espanha, Lima, no Peru, Edimburgo, na Escócia, Wrocław, que é a antiga Breslau, na Polônia, e nessas viagens interagi com pessoas desse e de outros países, da Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul, México, Peru, Alemanha, China, Macedônia e Romênia. Sempre tive algum rapport com um grupo ou com uma pessoa específica. Gostaria de saber de que forma o verbetógrafo analisaria essas interações para verificar se é um reencontro de companheiros evolutivos ou apenas afinidade de energia. Essas circunstâncias poderiam ser favoráveis para limpar os rastros negativos do passado? Olha o problema da dromania aí no cara. Perfeito. Bom, o primeiro ponto aí que a gente tem que pensar é que ninguém encontra outra pessoa por acaso. Todo mundo já teve uma experiência, tá, com essa pessoa ou grupo, então isso não vai ocorrer sempre de primeira vez, tá, que bate pronto. Uma questão importante aí, todas essas relações, elas são assim importantes para a pessoa avaliar o nível de assistência que ela pode estar praticando, ela pode praticar no futuro, né, aqui agora, em relação a esse indivíduo ou grupo. Uma outra problemática que a gente trata aqui no verbete, depois a gente pode aprofundar um pouco mais, é a questão da dromomania, né, que é justamente a condição da pessoa estar sempre viajando, ela tem aí um interesse forte sobre a questão do estrangeiro, de coisas do estrangeiro, pessoas estrangeiras, e ela viaja bastante, e ela nunca consegue, de fato, se fixar no seu domicílio, né? É importante as pessoas viajarem, né? Mas é importante que a pessoa tenha um domicílio fixo para que ela possa dar sustentabilidade à própria vida dela. Não sei se respondeu a questão aí. Muito bom. Gente, agora eu queria mostrar para vocês uma grande coincidência aqui. Você sabe que verbete gera um monte de coincidência, mas essa de hoje é incrível. O verbete dele é dupla cidadania funcional. Agora, acabei de receber esse livro do autor, levaram para mim lá embaixo. Ele é um português no Espírito Santo, que trabalha lá no Espírito Santo. Agora, o livro chama Lembranças e Lambanças. Álvaro Manuel da Silva Rosso. Agora, o livro fala toda a vida dele, tem 138 páginas. Agora, o que é muito importante, veja bem, o que é a contracapa do livro? É impressionante. Minhas duas pátrias, Portugal por nascimento, Brasil por adoção. Olha, mais coincidência do que essa, não tem jeito. Quem levou não está sabendo nada desse processo de hoje, não está olhando aqui a coisa, como é que é? Outra coisa, ele veio com dedicatória para mim, tudo bonitinho aqui, a situação toda, sabe? Como é que fica isso? E ele me deu a dedicatória no dia 3 de novembro do ano passado, a data. Agora, ele é ilustrado e traz aqui na página 54 a Associação de Estudo da Conscienciologia de Aracê. Tem uma foto, sabe? Ele falou que foi lá plantar batatas. Ele esteve lá plantando batata. Estou falando aqui. Ele foi dono. Coisa engraçada. Ele foi dono daquilo lá, Valdo. Hein? Ele foi dono de lá. Ele foi o primeiro proprietário, né, da área. O segundo, alguma coisa assim. Pois é. Agora, é muito interessante essa coincidência impressionante do problema. Agora, gente, tem mais uma aqui. Prezado verbetógrafo, na página 32, patologia, 11ª linha, poderia comentar a dupla cidadania diletante dilapidando o próprio patrimônio derivado dos aportes existenciais
e consequentes potencialidades em curto período. Quem está falando é o Sandro Batistella. Ah, ok, perfeito. 32. 11ª linha. Bom, eu vou remeter aqui ao Exemplologia, que fala justamente da condição da dupla cidadania funcional mínima, que pode ajudar a explicar isso aí. A vivência cosmopolita adstrita ao diletantismo antievolutivo das vivências multiculturais cingida pelos encantos, deslumbres, caprichos e prazeres, né? Então, o que acontece aí? Nesse caso, a pessoa ela tem a dupla cidadania, então ela tem uma série de privilégios, vamos chamar assim, no sentido de estar em um país e outro, né? Sem necessidade, por exemplo, de tirar uma visa. Então, nesse sentido, ao invés da pessoa utilizar todos esses recursos ou aportes proexológicos, né, que a gente está querendo aqui colocar no verbete, ela usa simplesmente para o prazer dela, para o capricho dela. Então ela usa esse processo, das viagens principalmente, para poder conhecer lugares novos, mas sempre ficando na superficialidade. Esse é o problema mais sério. Então ela busca atender, né, os prazeres instintivos dela, ao invés de utilizar esses aportes para fazer alguma coisa aí em relação ao outro, a outras pessoas. Aí entra aí a utilização dos aportes para amortização, né, da condição aí evolutiva, a limpeza aí das interprisões, o ajuste, né, das interprisões grupocármicas e por aí vai. Há alguns anos tenho uma rememoração recorrente. Estou junto a uma turma escolar de ensino médio, recebo aulas de várias disciplinas, tais como português, matemática e física, no modelo atual de conteúdo e padrão escolar. Muitas vezes percebo que estou perdendo tempo, que já vi aquele conteúdo. Outras chego à aula sabendo que faltei a algumas outras disciplinas por serem repetitivas. Ao acordar, o que emerge é um sentimento de estar atrasado. Esse sentimento me acompanha desde a adolescência e tenho dificuldade de identificar o que é esse atraso. Conheci a Conscienciologia aos 10 anos, porém apenas aos 20 comecei a dedicar-me ao estudo da ciência. E há 2 anos tornei-me docente. Tenho 26 anos, estou finalizando a universidade e em agosto estarei indo residir em Foz do Iguaçu. Tenho algumas hipóteses, porém gostaria de ouvir suas considerações. Não, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é o seguinte: se isso aí não é rememoração dessa vida que você teve algum trauma na escola. Então isso às vezes dá sonho recorrente, recordação recorrente, insistente. Nessa vida mesmo. Tem alguma coisa aqui que pode ser que seja dessa vida, que você está falando em português. Pode ser que seja. Ela é de Caxias do Sul, essa moça. Agora, isso é uma hipótese. A outra hipótese é que pode ser alguma coisa do passado que você articula com o processo das matérias, e às vezes eram matérias até diferentes dessa, mas que fica aquilo fixado, dá um processo de vínculo mnemônico na pessoa. E isso, com o tempo, você anota tudo isso e vamos ver o que acontece. Se você começar a trabalhar com estado vibracional ou fazer alguma projeção consciente, pode ser que essas coisas vão mudar. Aí o processo de sonho recorrente muda. Agora, gente, aproveitando aqui só para falar aqueles dados que às vezes eu dou, eu queria falar a situação do Brasil hoje, do ponto de vista, do meu ponto de vista. O Brasil, em 2011, ainda vive politicamente sob o regime espúrio e invertido da dita branda. Ou seja, a ditadura camuflada, na qual o povo, a sociedade e o Estado existem para servir às autoridades ou aos políticos corruptos. Quer dizer, em vez da pessoa aqui ser eleita para servir ao povo, ele entra lá para ajudar o bolso dele, ele toma conta dele e esquece do povo. Agora, veja bem, não vigora aqui nenhuma democracia real, a qual seria as autoridades e o Estado existirem para servir à sociedade ou ao povo. As camuflagens corruptoras mandam nos brasileiros. A educação é vilipendiada. O nepotismo domina a politicagem. As pessoas são estimuladas a concordarem com tal estado sociopatológico de coisas, não havendo debates úteis. Com a jurisprudência subordinada, não existe oposição nem heterocrítica razoável. Não há discordância, ou seja, não há
discordância perante real contra o governo, ou mostrando as coisas do governo, ou pensamento chamado divergente. Você não vê o povo fazer crítica, nem na mídia não aparece tanta crítica do jeito que tinha que ter. Então, as bocas estão seladas. Está todo mundo aí caladão. E outra coisa, a força do dinheiro do povo é que manda. O dinheiro é transviado e eles vão olhando. Agora, precisamos da democracia direta e de politizar o povo a entender o significado da hierarquia na existência humana grupal. A hierarquia, por exemplo, aqui não é seguida. Vocês vejam bem como é que são as coisas. O processo todo é subvertido. Entende? Essa é a realidade nossa do Brasil de hoje. Por exemplo, por que é que não fazem essas reformas políticas? Só falam, mas não fazem. Por que nunca colocaram, por exemplo, os mensaleiros na cadeia? Não é estranho isso tudo? Por que é que o cara é expulso do partido e agora ele é recebido? Como é que é isso? Onde é que está a coerência desse processo? E eles começam a falar em democracia. Agora, coloca lá, começa pelo Senado, com a corrupção toda que tem. O Sarney, que é considerado aquele homem que é no caso, jurássico, todo mundo já escreveu sobre esse homem, já fizeram tudo. Agora estão fazendo a biografia laudatória da personalidade dele. Isso é o Brasil. Onde é que estão os críticos brasileiros críticos? Precisa de aparecer crítica, questionamento, debate, refutação. Não tem. Essa é a realidade do Brasil hoje. Dá pena. Mas a gente precisa falar, ainda mais eu falo. Professor, aqui no ar. Eu, de vez em quando, tenho que expor essa realidade. Eu queria fazer uma pergunta nessa fala do senhor agora. Me chamou a atenção que o senhor falou que não há hierarquia. O que o senhor está querendo? O que seria a hierarquia? No caso, é um estudo que os sociólogos fazem. Sim, mas... Por exemplo, o da Mata está falando sobre isso de novo. Eu estou falando aqui porque eu li as coisas dele lá. Tá numa das revistas aí, o da Mata, aquele. Sim, ele agora vai lançar até livro. A gente nota que ele está assim um pouco desacoroçoado, quer dizer, desanimou. Por quê? Ele está fazendo livro de literatura, o da Mata. E deu uma pena a hora que eu vi aquilo. Agora, ele lá está falando também, é o sociólogo que entende o processo de hierarquia. Por exemplo, hierarquia. Eles deviam de pensar que uma pessoa é eleita para servir ao povo. Então, veja, ele é infra-povo, por baixo. Agora não, ele se põe por cima e manda. Superior, super. Cadê a hierarquia de valores, de princípios, de situações, de cargos, de funções? Não tem nada. Agora, a hierarquia social é toda subvertida, não tem valor nenhum. Aí, ninguém liga para isso. Sim, nós temos um infradotado, não, mas veja deputado só, federal mais votado em São Paulo. Chega o presidente da República e nomeia o povo todo amigo dele, da turma do PT, gente ligada a ele, até no Supremo Tribunal Federal. Como é que fica? E professor, como é que tem o direito, por exemplo, aí a jurisprudência, o poder judiciário? Não existe. Então ficam os vacilões. Por que eles são vacilões? Porque tem medo. Se ele for, eles tiram. Como é que fica? Matam. Pois é. Eles mandam matar. Matar É a última coisa. Eu não falei em morte aqui, eu falei em execução. Eu falei em irrealização. Quer dizer, falta de realização. É uma vergonha isso tudo. Agora, esse artigo do da Mata, ele fala sobre o processo da hierarquia. E ele está falando do processo de educação, essas coisas todas nós falamos. Gente, sem educação, esse país não vai melhorar tão cedo. Professor, o nosso poder é subpoder. A gente não tem fala. A gente, se a gente vai, tenta, a gente é parado a nível municipal. Por exemplo, as mídias também tem muita coisa que elas são todas fechadas. E tem algumas que são totalmente vendidas pelo governo. É o quarto poder. Tem revista aí que falou claramente que está com o governo em tudo. Quer dizer, como é que fica a imprensa nisso? O que fazer? Agora, por exemplo, tem determinadas coisas, o mensalão. Se eu tivesse no jornal, todo dia eu tinha uma seção enorme, escrita em negrito grande. Quando é que os mensaleiros vão para a cadeia? Não vão.
Quantos anos já faz isso? Devia de ter isso todo dia, para o povo não esquecer. Por que não fazem? Quer dizer, não há uma voz contra o processo. Tudo é laudatório, só batem palma. E outra coisa, a situação está de uma tal maneira que vocês viram o que aquele rapaz falou para mim aí, escrevendo. Eles são contra eu falar a informação aqui, atalhos. Eu tenho que fazer só consolação. Quer dizer, quer que todo mundo fica efeminado. A verdade é essa. Então, tíbio, estão mandando, sabe, aqueles negócios que os homens têm para o espaço. Ou seja, testosterona. Estão tudo querendo que o testículo fique com o testículo. Quer dizer, cada vez menor. Testículo X, né? Grão de arroz. Homens do grão de arroz. Lá em Goiás já tinha um cara que falava isso. Está faltando gente nessa cidade. Isso no estado de Goiás. Homens do grão de arroz. Aí perguntava, o que é grão de arroz? São as pessoas que quando tem um grão de arroz, é grande aqui nessa cidade. Mas não tem nem 2 grãos de arroz. Então veja, o testículo é bem maior do que isso, você sabe. Professor, então, a gente é para escrever, é para falar no jornal, é para colocar. Não precisa atacar ninguém, de não termos força. Só precisa de fazer o povo raciocinar sobre isso. Para não ficar essas pessoas tímidas, igual esse rapaz está fazendo a heterocrítica em cima da gente. Me deu uma pena de ver aquilo. Eu penso que é um jovem, eu não sei. Eu penso que é, mas me deu. Isso é constrangedor para a pessoa. O cara pedir para a gente calar a boca. E não aceitar. O que eles querem? Eles querem fazer a Venezuela aqui, é isso? Não aceitar a controvérsia, né? Ele disse que não aceitava. Então, é o entendimento dele do debate. Agora, você não acha, por exemplo, você que já trabalhou nessa área sociológica também, você não acha que o ambiente hoje está pior um pouco? E outra coisa, o Brasil nunca esteve tão bem, porque muita gente trabalhando, muito dinheiro, a situação é outra. Não dá para comparar, por exemplo, na época que havia aquela eleição lá no interior, em Minas, eu mesmo vi isso. Chegava no domingo da eleição, eu já contei. Não precisa nem votar, eu já votei para o senhor. Então estava o chefão, isso, coronel, descascando um pauzinho, senão arrumando o pito. Ele todo arrumado, de paletó, de chapéu, de gravata, tudo arrumadinho. E ficava na esquina, com um pé na esquina. Sabe como é que é? Um pé na esquina, o outro no chão e o outro encostado. Aí passou o camarada que ia votar com roupa domingueira. Aquela de domingo para ver Deus. Roupa de ver Deus. É a hora que vai para os grandes eventos da sociedade. Então, todo arrumado, e ele ia todo garboso, também arrumado para votar. Aí o chefão vira para ele e fala assim, como é que é, seu Zé? Onde é que você vai? Eu vou votar, patrão, porque hoje é o dia, um grande dia. Eu falei assim, olha, não precisa não. Para que você vai votar? Nós já fizemos a eleição, está tudo certo. Você vai ver depois o resultado, que beleza que está. Pode voltar para sua casa e comemorar a eleição. A gente continua. Era assim a eleição no interior, tinha muito desse jeito. Não, era horrível. Continua. Nós já melhoramos uma opção de coisa, mas veja, pelo menos lá havia sinceridade. Aqui não tem nem mais sinceridade, tudo camuflado, tudo disfarçado. Aquele cara lá que é o patrão dele, né, aquele negócio lá, hoje é uma vergonha. Então, como é que fica? Como fica? O que fazer? Pois é, o se que vai fazer? Alguém falar, eu estou falando porque eu não pretendo, talvez, vir aqui na próxima vida, eu vou para outro lugar. Agora, então, se eu vou para outro lugar, sei lá, né, eu quero estar preparado para o que daí vier. Enquanto eu estiver aqui, pelo menos, eu bati na mesa, falei, dei minha opinião. E outra coisa, eu cumpro meus deveres, sempre procurei ser bom cidadão, atingir meus impostos, a coisa toda. Não adianta aquele menino falar que a gente é da elite, não adianta vir que não tem, que eu nasci lá no interior, sou self-made man, e banana para quem não entender, porque o processo eu sei o que eu passei, como é que foi. Comecei a entregar marmita com 5 anos de idade, aos 16 já tinha caderneta de trabalho.
E eu ainda tenho essa caderneta por aí. Se alguém quiser ver, eu posso mostrar, está lá. 16 anos. Hoje eles estão combatendo isso, porque o negócio começa a trabalhar parece aos 18. Naquela ocasião, eu já tinha carteira oficial, bonitinho. A foto não era boa, porque eu não tinha dinheiro, eu fiz um lambilhão na praça para colocar o retrato, olha lá a cara de vampiro danado. Mas era o que a gente tinha, mas sou eu mesmo, vocês vão ver os dados, sou eu mesmo. O vampiro que está lá sou eu. De modo que vão pensar nisso, Daniel. Mas alguma coisa nós temos que falar. Pense bem, se você ficar aqui de braço cruzado e ver a banda passar com todo esse negócio de corrupção e não falou nada, na minha terra o nome disso é cumplicidade tácita. Isso é um mega trafar desse tamanho, isso é enorme, a gente tem que falar. Eu sempre falei dessas coisas, sempre. Nunca deixei, aquilo que eu vi, aquilo que eu entendi. Professor, então é falar, escrever, para ter autoridade moral junto com amparadores. Não, e isso encaminhar... vai para sua ficha. Aqui, ó, vai para sua ficha evolutiva. Senão você tem um rombo lá dentro. Não, pensa bem, Otânia, vê se tem lógica e racionalidade que eu estou falando. Entendi. Se uma pessoa não fala nada, como eu estou falando, fica só olhando a banda passar com corruptores e não diz nada, isso não é cumpliciamento, não é comparceria, isso é máfia. Está errado? Você tem que mostrar. Nem que seja um pouquinho de indignação, desse tamanho nós temos. Tá, muito obrigada. Senão, como é que fica? Muito obrigada. Professor, gostaria só de fazer uma colocação que nós não podemos também esquecer que vivemos num país democrático, né, e que a nossa democracia é semidireta. Ou seja... Não vem com essa, não existe isso. Não. Democracia que eu sei é só direta, democracia pura. O que tem aí, tudo isso que é representatividade, Estado com representatividade é burrice. Nós devemos acabar com essas eleições de deputado, federal, isso tudo é bobagem. Pois é. O negócio é fazer, do jeito que nós mostramos aqui, democracia direta. Pois é, mas nós temos a voz. Pode ser daqui um milênio. Nós temos a voz e nós somos responsáveis. Mas falar em democracia, não dá. Senão a gente vomita. Não, com certeza. Nós não temos democracia no Brasil. Não adianta também arranjar qualquer processo de ampliar o qualificativo da democracia. Não adianta. Agora, esse que se chama de democracia representativa é das piores que tem. A corrupção. Veja o PT, olha os mensaleiros, olha a situação do Senado. Mas os mensaleiros eles estão soltos por causa de um processo legislativo que fomos nós... Mas os legislativos são os vacilões, eles não tomam atitude de nada. Olha a lei da ficha suja, olha que vergonha. Outra coisa, o Brasil, vamos dizer, na década de 60, 70, eu fiquei constrangido com alguma coisa, mas era pequeno. Quando eu atendi o povo que vinha do exterior, eu recebi gente da Europa, recebi a gente dos Estados Unidos, recebi a gente dos países da América Latina, que eu tinha um consultório no Rio. Agora, quando vinham certas pessoas, eu às vezes dava um verdadeiro banquete desse povo. E um dos restaurantes que eu levava essa turma, porque isso eu segui a orientação do curso que eu fiz em Tóquio, no Japão, com o Dr. Rin Sakurai. Agora, então, o que é que se passa? Na hora que nós estamos num desses jantares, que eu levei a turma para ir, inclusive tinha umas senhoras, moça, gente, e tudo gente que vier dos Estados Unidos para eu atender no meu consultório. Então eu tinha que fazer o social. Eu fui então para o bistrô. O bistrô era um dos maiores, vamos dizer, restaurantes lá no Rio, nessa ocasião. Aí o que se passa? Nós estamos na nossa mesa, uma opção de gente, 8, 9, 10 pessoas por aí, quando vem um senhor, e daí a pouco uma série de rapazes, tudo mais jovem, e faz uma mesa perto da nossa. Aí uma das americanas que estava lá, muito inteligente, viajada, culta, aquele negócio todo, vira e fala assim: quem é aquele que está dirigindo essa rapaziada? Eu falei assim: olha, feliz ou infelizmente eu vou te contar, esse é o ministro da Fazenda. Não, o ministro da Fazenda, sim.
com esses rapazes, daquele jeito? Sim. Eu fiquei ruborizado, azul, amarelo, branco. Fiquei quietinho, fiquei quieto. Agora, virei para ela e falei assim, vem cá, você não acha também que tem um homossexual nos Estados Unidos, não? Mas não tem nenhum ministro que seja, foi o único jeito, né? Vocês estão entendendo? Eu vi isso tudo no bistrô. Só tinha rapazes. Agora, pela conversa, ela viu logo que o negócio estava tudo transbordando a situação. Agora, eu fui obrigado, porque eu queria saber quem é que era o homem que estava lá na cabeça da mesa. Ele era ministro da Fazenda na ocasião. Vocês estão entendendo? Agora, repercutiu muito mal perante eles lá, porque está tudo certo, mas agora, fazer aquele espetáculo dentro de um restaurante da sociedade no Rio, não precisava, né? Então, isso é da década de 60, 70. Agora, hoje, o constrangimento é maior porque é muito mais amplo. E já não mexe só com essa bobaginha social ou qualquer coisa nesse sentido. O negócio é muito mais sério. Não tem aquelas... Entende? Esses excessos. Você quer falar? Para o Leonardo, mas continua aqui o assunto político, coincidentemente. Na página 34, em Paradoxologia, tem o segundo ali, o paradoxo, assimilação cultural crescente, desconexão política progressiva. Você pode falar mais disso no contexto? Ok, que 34, né? Tá. Paradoxo da assimilação cultural crescente, desconexão política progressiva. Bom, quando eu comecei a estudar aqui a questão da dupla cidadania, eu encontrei vários artigos na internet, principalmente, né, até em função do tempo, e um livro que expunha de uma forma assim, bem compreensiva o assunto. E tanto nos artigos quanto no livro, a gente percebeu aí uma conexão, uma conotação muito forte política. Primeiro, para poder editar, né, as políticas, né, para efetivarem as duplas cidadanias, né, e de que modo isso interferiria com a questão da soberania de um país, né. Hoje em dia eles falam muito em proteção, né, falam também de alianças, falam também da questão do double allegiance, né, que é a lealdade que a pessoa tem em relação ao país, que poderia comprometer toda a estrutura, né, de direito civil, de direito político do cidadão. Então, e outro ponto que foi colocado também, que vale a pena salientar, é que a pessoa ela recebe a condição de dupla cidadania a cumprir, né, de forma que é decidida pelos demais, né, no caso os dirigentes, os políticos. E ela não tem uma participação direta sobre isso, inclusive nas consequências, nos efeitos disso. Então, aí, em um terceiro momento, eles afirmam a necessidade e a importância das pessoas não só receberem automaticamente, né, por exemplo, a dupla cidadania, mas no momento que elas têm esse status, elas necessitarem essa condição, a necessidade da politização dessas pessoas para a construção daquele Estado. Sendo dupla cidadania, seria a construção de dois Estados, porque invariavelmente, se a pessoa ela sofre migração, ela vai para outro país, ela nunca corta os laços do país do qual ela saiu. Então, essa questão política aí, ela permeia uma série de áreas da comunidade, né, inclusive da parte política do país. Está claro? É uma visão assim, geral para poder... Leonardo? Tá sim, obrigado. Oi, aqui. Você podia contextualizar você dentro dessa dupla cidadania? Perfeito. Como é que foi o seu caso? Primeiro, esse verbete é a minha cara. Por isso que eu estou perguntando. Conhece, né? Eu tenho dupla cidadania, vou contar um pouco da história. Minha mãe, ela é americana, tá? Meu pai é brasileiro. Meu pai terminou o curso de medicina, tá? Na Universidade Federal de Minas Gerais e decidiu ir para os Estados Unidos. Naquela época, poucas pessoas iam, então ele decidiu, né? E achou interessante fazer um mestrado, e ele ficou 6 a 7 anos, 6 anos lá nos Estados Unidos. Conheceu minha mãe, se casou e mudou para o Brasil. Tá? Então, eu, por exemplo, aqui, se você olhar aqui na questão dessa seção em numerologia,
Eu tenho a dupla cidadania em virtude de ascendência, jus sanguinis. Eu nasci no Brasil, tá, em Minas Gerais. Então, sou brasileiro. A minha matriz cultural é do Brasil, né? Então, meu idioma, o primeiro idioma é português. Então, só para a gente entender aqui. Tá claro? Aí você foi para os Estados Unidos. Isso, aí eu já morei, no total eu devo ter morado 11 anos nos Estados Unidos já. Eu estudei lá um período, tá? Eu fiz a minha formação acadêmica lá, eu fiz a parte de engenharia industrial, depois engenharia mecânica, entrei para a área de bioengenharia, comecei a trabalhar nessa área e vim para o Brasil e fiz a especialização na engenharia da qualidade, trabalhando nessa área de biotecnologia e bioengenharia. Mas sua infância e sua adolescência você passou aqui no Brasil? Passei, grande parte. E viajando, né, para os Estados Unidos, conhecendo a família, tendo contato com meus tios. E no meu caso, porque o que acontece? Eu, mesmo nascendo em Minas, uma parte da minha família é da Bahia. Porque o meu avô, que tem descendência italiana, chegou na Bahia, né, no Nordeste. E daí ele saiu, formou na Escola de Medicina em Salvador e foi para Minas Gerais. Então tem uma parte da minha família que é baiana. Então daí você vê a distinção. Não, que por isso que ele é baiano, mineiro, americano, aguenta essa. É muito, é dose. E tem miscigenação. Tanto é dose. Olha só, olha para o outro lado. Da família americana, são todos nórdicos, da Suécia, Noruega, Dinamarca, porque eles, quando foram para os Estados Unidos, eles ficaram na parte de perto do Canadá, que é Minnesota. E da Bahia? Hã? E a turma da Bahia? Eu vejo de Canavieiras. É. Mas eles vieram de Sergipe. E o Hernani ficou feliz da vida quando soube que veio de lá e tudo mais. Não é, né? Ele ficou na felicidade danada quando soube que veio da terra dele. Né? Então quer dizer que a parte inteligente da família veio toda de Sergipe. Tá na cara. O negócio é muito sério. É sério. E quando é que foi que você se deu conta disso? Porque aí agora eu estava vendo a taxologia, né? O apriorismo, o elitismo, o esbanjamento, essas coisas todas. Quando é que você se deu conta? Você, por acaso, estava em alguma dessas situações aqui? Ah, sim. Várias delas. Essa questão do choque cultural, por exemplo, né? Isso aí ocorreu em várias circunstâncias. Agora, a minha sorte, vamos colocar assim, foi que quando eu fui mesmo para estudar nos Estados Unidos, eu já tinha feito os cursos da Conscienciologia. Que você me ajudou bastante. Eu terminei o P4 com Wagner Alegretti. Você trabalhou muito lá conosco. Foi. Eu conheci a Conscienciologia com 19 para 20 anos. Isso foi em São José dos Campos, quando eu fui assistir uma palestra do professor Valdo no ITA. O meu primo estudava lá e eu conheci o professor Valdo, ele me indicou para estudar o estado vibracional com o Alexander Steiner, que estava em Belo Horizonte na época. Então, daí eu comecei a mexer, aquilo mexeu muito comigo, impactou muito esse encontro aí com a Conscienciologia. E isso em si já foi uma proteção, uma autoproteção em relação a esse processo. Você já foi vacinado? Já fui vacinado. Tanto é que quando eu fui para os Estados Unidos, eu ainda trocava correspondência com a sede mundial. Eu tenho até hoje traduções dos primeiros capítulos do livro Projeciologia, né, feito pelo Kevin Della Turba, da Simone. Então eu tinha um contato, né? Mesmo estando aí eu fiquei praticamente 3 anos e meio nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu já entrei em Belo Horizonte e aí eu fui o coordenador de Belo Horizonte, né? Mas tem várias histórias aí, né, dentro do processo aí. Mas sempre sair mesmo, assim, conseguir sair desse veio aí, no caso da educação nos Estados Unidos, da formação nos Estados Unidos. Eu tive várias oportunidades de trabalhar em Seattle, Washington, fui convidado para um professor, não fui. Eu já disse vários nãos aí. Recebi uma carta dessa Universidade de John Hopkins para poder mexer lá, com a parte de bio, também disse não, voltei. Foi bom que eu fui para o Brasil e encontrei a Ana e trabalhei mais ainda com a Conscienciologia, então isso foi muito forte. Eu coloco aqui em várias instâncias no verbete sobre isso, né? A questão da Conscienciologia em si, né? No meio ali da fatologia, você fez referência ali à fatologia, sobre a importância da Conscienciologia, né? Por exemplo, aqui, ó, a itinerância internacional conscienciológica foi muito importante, né? Um trabalho que a gente desenvolveu aí junto, né? Quando eu fui morar lá, né? Inclusive eu recebi um convite de uns amigos que indicaram, né?
para a gente poder atuar nos Estados Unidos, no caso em Nova York, estava entre Nova York e Miami, e nós fomos, né, saímos do Brasil, eu e a Ana, para poder atuar, a gente pôde atuar no internacional. E isso foi muito importante. Daí, nessa experiência, né, que talvez eu poderia dizer que baseia todo esse verbete aqui, porque ali realmente a gente percebeu com mais clareza e sofreu as influências, né, do meio sociocultural americano, vamos dizer assim. Então a gente pôde perceber, né, esses efeitos, e que nos fez forte foi essa questão de barrar tudo isso, né, criar uma refratariedade, né, para poder manter o nível de trabalho que a gente estava se propondo e uma permeabilidade para que a gente pudesse interagir com o meio lá nos Estados Unidos. Não é fácil. Vocês trabalharam muito, eu sou testemunha disso. Ficamos 7 anos lá. Professor Waldo, a respeito dessa questão política que a Tânia comentou, eu estava agora de manhã no primeiro fórum político aqui da Unimed, né, patrocínio da Unimed, e o Roberto Freire estava ministrando uma palestra logo após a fala do prefeito, né? Então ele disse que o Zé Dirceu tinha que ser preso, que foi o maior escândalo da história do país, uma série de questões, né? E aí o Paulo levantou a mão, pediu uma parte, o público todo, escutando, mais de 1000 pessoas, e o prefeito defendeu o mensalão e disse que o Zé Dirceu não tinha outro caminho para ele fazer o que fez. E aí ele tomou uma vaia de todas as pessoas, e o Roberto Freire retomou a palavra e falou assim, olha, tipo, eu não preciso falar mais nada, né? Mas eu queria dizer que o Zé Dirceu deveria ser preso. Essa que é a palavra mais certa. E foi por aí, né? E... Ainda bem que tem gente. Agora o Paulo, como é que é possível defender isso? Porque Paulo, a gente não entendeu. Zé Dirceu está ajudando ele em alguma coisa? É o que a gente deve ter usado algumas práticas parecidas, né? Para poder justificar essa situação. Mas foi assim, muito chato. Tem negócio que ele defendeu aqui também, que a gente acabou com ele. Olha, mas assim... Foi tão chato que ele expôs... Agora, será que ele está fazendo isso para ser do contra, para chamar a atenção? Ele, assim, todo mundo saiu comentando assim, ele poderia... Poxa, estava o Roberto Freire, o Domênico de Masi, sabe? Assim, grandes autoridades. Tinha muita gente lá? Estava lotado, o auditório cheio, aqui no Mabu. E poderia, sabe, fazer uma apresentação de Foz do Iguaçu em alto nível. O Roberto Freire deu uma palestra falando sobre reflexão e pensamento na política. A importância da pessoa refletir antes de tomar uma decisão. O Freire é intelectual, sério. Uma super cabeça. E aí o prefeito entrou com um negócio, assim, uma argumentação. Mas, gente, através defender os velhos, eu nunca vi isso. Defendeu. Não vi ninguém fazer isso aí no Brasil até agora, assim, publicamente. Olha, muito chato, foi vaiado, muito chato. Foi assim, mas vaiado assim na hora? Na hora. Vai sair na hora? Ele começou a falar, aí começou aquele zum. Foi? Daqui a pouco ele se manteve na mesma posição. O pessoal achou que ele ia fazer uma contraposição ao que ele estava falando. E daqui a pouco ele continuou sustentando aquilo. Quando o povo viu que ele estava sustentando mesmo, aí ele levantou. Fica quieto, tá falando besteira, assim, público. Olha, foi assim... Ainda bem, Foz, tem gente, hein? O povo está ficando vivo, hein? Super chato. Foi super chato. Gente, eu vou comer uma manga madura em homenagem a isso. Viva o povo de Foz. O Paulo dessa vez caiu de quatro. E hoje à tarde, até fazer um convite aqui para todos, hoje à tarde o professor Domênico de Masi vai estar lá fazendo uma palestra sobre o ócio criativo, que é o tema dele, né? A empresa feliz. Às 4 horas da tarde. Então, é de graça, viu? Não precisa pagar nada. Agora aqui, pode uma pessoa passar pela primeira dessoma sem romper o cordão de prata, mantendo o holochakra no corpo astral e físico conectado, apesar do sono estar dessomado? Pergunto porque fiquei na dúvida durante a aula do CIP. Não, isso aí é besteira. Se há o rompimento do cordão de prata, não tem jeito mais. A consciência não manda no corpo. Agora, o que se passa? Uma consciência pode romper o cordão de prata, ela ficar junto do corpo porque ela está abilolada. Isso tem muito. Tem um caso que eu fui ver, que o povo me pediu para olhar, um homem que era lá da família, da geração mais antiga,
E eu cheguei a ver o negócio e falei assim, olha, ele está junto do cadáver dele, lá no cemitério. Aí o povo falou assim, mas como isso é possível? Não, é possível. E outra coisa, tem cadáver que às vezes se conserva inteiro. Agora, o melhor da história, o povo não admitiu isso, nem a família lá não admitiu. Passam uns tempos, eles fazem uma exumação de alguma coisa lá nesse cemitério e descobriram que todos os cadáveres estavam intactos. Havia lá o material da terra que estava conservando todo mundo. E era justamente nesse cemitério do homem. Então, às vezes, tem isso ainda que piora mais. Porque depois vieram me falar, falou assim, isso ainda piora mais do que eu disse. Se ele está conservado, o negócio está tudo lá, ele acha que talvez ele vai dar vida para o cadáver. Você está entendendo? Porque ele não dissolveu. Agora, se vem as formigas, começa a pegar, etc., tal, e dissolver, melhora. Aí ele cai fora. Mas há muita gente no cemitério junto de cadáver. Isso é um fato. Então, sobre esse aspecto, é bom examinar isso. Agora, se romper o cordão de prata, não tem jeito, isso é bobagem. Não existe isso aqui que você está querendo, não. Agora aqui, sendo professor de português, decidi propor aos alunos que fizessem um texto com o seguinte tema. Imagine que você tem apenas mais um ano de vida. O que você faria? Olha, isso é a técnica de mais um ano. Em várias turmas, de várias séries e de vários perfis sociais, os resultados das pessoas que fizeram a sério a prática da redação mostraram que eles estariam dispostos a serem mais felizes, pedir desculpa para quem eu vinha ofendido e coisas assim. Ninguém quis ser rico para esnobar os outros, ser criminoso, fazer malvadezas ou ficar com dor de cotovelo de ninguém. Nenhum deles tinha qualquer conhecimento de conscienciologia, nem usei o texto da técnica. Isso sugere que os princípios conscienciológicos são universais? Até um certo ponto, sim. Isso sugere também que a sua turma parece ser boa. Turma de português, não é isso? Quanto ao resultado de autoesclarecimento, não vejo alternativa senão aplicar a técnica. Penso que eles farão textos melhores após isto. Em parte já tem razão. Agora, o processo é o seguinte. Algumas coisas do problema, quando mexe com a morte, a gente tem que levar isso em consideração. A cultura geral e medíocre mesmo da situação toda é o seguinte, morreu, virou santo. Ninguém quer falar mal da pessoa porque ficou livre dela, está ótimo, já está muito bem. Então ninguém fala nada. Então isso também entra aqui nesse critério, né, para ver como é o nível da cultura da pessoa, não é isso? Só Sim. falar sobre o curso Técnica de Mais um Ano de Vida, ele vai acontecer em agosto, agora aqui em Foz. Opa, é? Dia 26, 27 e 28 de agosto. Tá Já bom. vamos estar lançando aí a Daqui propaganda. 3 meses, então. Agora outra. Ontem mesmo, ao trabalhar com as energias, percebi que o meu assediador se conecta comigo através do sistema nervoso central. Bidu, é uma grande novidade. Isso é o que acontece mesmo, né? Devido para certa pessoa pensar. Quando trabalho com as energias para me equilibrar, sinto a minha nuca doendo bastante e o meu cérebro parece que vai ser arrancado fora. Vários músculos sofrem espasmos involuntários. Alguns são tão fortes que chegam a me retorcer bastante. É agonizante e perturbador. Essa conexão pode ter começado há mais de 15 anos. E eu consigo desfazer tal ligação apenas com exteriorização e EV? Sim. Quem manda no seu corpo é você. Se você ainda não fez isso, é por falta de se dedicar ao processo. Se dedica, quem manda no corpo é você, a vontade é o maior poder que uma pessoa tem. Você é capaz de não deixar o assediador tomar conta de você. Agora, do jeito que você está fazendo, é mesmo possessão, isso aí, uma semi-possessão. E o processo nucal. Não é bem só o sistema nervoso central, não. Ele está tomando conta da história toda aí, devido ao problema geral, né, da história. Agora, o que eu vejo é isso. Cuide do estado vibracional. Aumente a sua autodefesa. Procure dar valor para a sua vontade. Quem manda no seu micro-universo consciencial é você. Ninguém tasca, ninguém pode pôr a mão. Pense nisso, de modo que corta fora. Outra coisa, você é homem. Vamos pensar nisso. Leonardo, aqui, Mercedes.
Eu concordo com a citologia que você fez aqui e amplio demais. Em nenhum lugar o homem é estrangeiro. Sua verdadeira pátria é o universo. Eu sou universal e multidimensionalidade. Perfeito. Multidimensional. Mas, dito feito, há muitas coisas que disturbam que você esteja em um país ou em outro. Mas sempre todos os países têm o mesmo, como se diz, burocracia, não? Burocracia. E eu me sinto agora aqui, na Terra, no Brasil. Em Brasil, me sinto, como eu disse algumas vezes a Valdo, quadridimensional, não? Porque eu estou com a fronteira, às vezes pego o visado paraguaio, às vezes argentino, às vezes brasileiro, e assim vou mantendo. Mas isso não me importa. O que me importa? Isso só queria dizer assim como situação, não? O que me importa? Me importa na fatologia, 32, que você faz vamos ver, as múltiplas contas kármicas vinculadas aos encontros de destino, que tem que ver com que você vai a outro país, por exemplo, não? E também a mudança do ego promovida pelos choques culturais e demais. A reciclagem que se fazem nestas viagens. Tudo isso, para mim, é importante, sobretudo do verbete, não? Porque tudo isso tem que ver de porque estamos aqui, não? Como consciências aqui, trabalhando tudo, Exato. não? Eu gostaria que você ampliara um pouquinho mais, pode? Tá. Bom, a questão aqui que você colocou no início sobre a citaciologia, em nenhum lugar o homem é estrangeiro, sua verdadeira pátria é o universo. Eu coloquei essa citação aqui para justamente a gente demarcar uma fronteira aqui na exposição do verbete. Apesar de estar falando de dupla cidadania funcional, que é um tema central neutro, né, isso vai depender muito da própria pessoa e da bagagem de conhecimento dela para aplicar, por exemplo, princípios conscienciológicos, né, para entender o que seria um aporte proexológico e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente vê que a dupla cidadania funcional ainda não é o ideal, né? Quando a gente coloca aqui, por exemplo, na sinonimologia, né, o item 5 e 6, pré-cidadania global, que você colocou, é isso? Pré-cidadania do Estado Mundial. Esse é o norte, essa é a orientação. Então, a gente pode utilizar de uma maneira prática, objetiva e funcional essa condição da dupla cidadania, seja lá qual o motivo, né? Assim, o que ocorreu para a gente chegar nessa situação, né? Que tipo de contingenciamento, mas utilizar essa oportunidade para poder aprofundar a interassistência, né? E aí quando entra a amortização, né? Justamente para poder amortizar todo esse débito kármico, né? O processo da interprisão que você colocou agora, e nesse movimento, né? De conhecer o outro, de conhecer outras sociedades, outras nações, culturas, né? O processo aí do transculturalismo e por aí vai, isso nos ajuda muito a nos entender. É uma viagem, como se fosse uma viagem técnica, nesse sentido, né? Não é uma viagem turística. Então, quando a gente fala funcional aqui, a gente fala de condições técnicas, para que a gente possa entender melhor aí o nosso funcionamento. Eu até citei aqui na bibliografia, né? O livro da professora Kátia Aracati, que coloca essa condição aí das viagens, né? Ou seja, como a gente pode aproveitar essas viagens, né? E esses momentos, né, de estar em outro país. Ficou claro isso aí? Ok. Pode falar. Posso falar, professor? Pode. Há pouco estava falando em termos de política, olhando, por exemplo, para o caso da Europa, Alemanha, França, Inglaterra, países evoluídos a nível social, a nível político. O que é que está faltando no Brasil, em Portugal, em outros países que têm problemas no âmbito da política? Vergonha na cara. Comparando com o resto da Europa. Eu sempre falei que vergonha na cara é o que está faltando para acabar com a corrupção. Estou a perceber. Mas será só isso? Não, com isso vem o resto. Mas isso eu acho que você perguntou o que está faltando. Basicamente é vergonha na cara. É um processo de honestidade, um problema de cosmoética, ética, moral. Não tem. É a politicagem que existe. Outro nome que eles usam é politicalha.
Eu pergunto isso porque, pronto, eu vejo determinadas injustiças em Portugal e não só, e eles alimentam aquele sistema que já estava vindo lá atrás e continuam atualmente, coisa que nos outros países já não existe. Não, em Portugal tem uma coisa, lá é mais tradicional do que aqui, né? Porque a Europa tudo demora mais a mudar, por causa do tradicionalismo, é a cultura tradicional, há muita coisa priorística. O Brasil, pelo menos, aqui está mais errado, porque não tem tradição das coisas, entende? Estou a perceber, obrigado. Isso é seríssimo a gente pensar. Quem é que está com... pode falar. Oi, Leonardo. Eu queria saber que na primeira página 31, na sinonimologia, o segundo sinônimo, se você podia explicar melhor, da aliança binacional fisiológica. Ok. Bom, aliança vamos começar pelos termos aqui, né? A aliança na condição de cidadão, no sentido de usufruir dos direitos civis e políticos, né? E você tem os direitos e os deveres. O próprio Estado, também que ele exige, mas ele espera um tipo de aliança, de lealdade. Não é isso? Então daí a colocação dessa palavra aqui. Binacional porque é duplo, né? São dois estados. E fisiológica, justamente por ser funcional. Então existe uma fisiologia, vamos dizer assim, apesar do termo fisiologia ser utilizado na medicina, mas pode ser aplicado aqui. Nesse sentido, é isso que eu não tinha entendido. Tá. Ela é funcional, ela é operante, ela é prática, objetivo, como eu acabei de salientar aqui. Vou abusar de você, porque eu tenho mais 3 dúvidas na fatologia, tá? Patologia. Na página 32, na 5ª linha, na metade da frase, você coloca lá a mudança de lealdade perpétua por lealdade voluntária. Perfeito. Você pode explicar? Ou não sei se você já explicou. Justamente essa lealdade perpétua que é esperada pela questão da pessoa, né, do cidadão daquele país. Então, naturalmente, essa lealdade perpétua, ela é mudada pela própria vontade da pessoa, né, por intermédio dela própria, pela lealdade voluntária. No momento que ela está submetida a 2 países, ela pode voluntariamente ser leal um ao outro sem ultrapassar qualquer condição moral ou ética, claro, né? Mas ela tem uma liberdade maior para ela praticar e exercer a sua lealdade, vamos dizer assim. Então essa lealdade voluntária aqui, ela parte da própria pessoa com seus próprios valores. Então, por exemplo, ela sai da condição nacionalista, né, onde há uma defesa exacerbada das condições daquele país, em relação ao processo étnico, a questão do próprio idioma, dos valores culturais e etc. E ela passa a ampliar esse universo aí para uma condição, né, de um Estado aí, até chegar ao Estado mundial, por exemplo. Nesse mesmo texto aí, na 8ª linha, quando você fala no final, né, o duplo molde dos contingenciamentos e condicionamentos sociais, morais e ideológicos, modelando a base das manifestações a priorísticas antievolutivas. Eu não entendi esse final, como que isso modela as manifestações a priorísticas. Tá. Então, é o fato de você estar vivendo em um país, tá, ou em outro país, nesse, né, duplo estado, né, ele está em 2 países, e todo o processo cultural ele tem uma influência sobre o desenvolvimento do caráter e da pessoa. Tá? Isso aí é até um tema da questão do transculturalismo. E essa condição em si, né, o processo mesológico, vamos chamar assim, ela influencia na pessoa justamente criando, né, se ela for negativa, se ela não for, no caso, fisiológico, funcional ou homeostática, ela cria uma condição antievolutiva na pessoa. Então aí entra a questão aqui das manifestações a priorísticas. Então, ao invés dela pensar, ponderar, ela refletir, ela aplicar o seu autodiscernimento, né, aí no caso são princípios conscienciológicos, vamos dizer assim, ela simplesmente se submete a todas essas pressões, aos rolos compressores, aos idiotismos culturais daquele estado, ou daquela cultura específica. Então isso aí é muito importante para a gente poder avaliar. A questão da lucidez, do autodiscernimento é importantíssima aqui.
É porque eu tinha pensado no sentido mais homeostático, então eu não tinha entendido. Esse é o sentido nosográfico, dessa recuperação. E a última questão é na 15ª linha, também descendo o mesmo texto, onde você fala da paralisação estigmatizante imposta pela holobiografia multimilenar. Eu não entendi o que você quis, né? Qual é a conotação que você quis dar para isso? A questão da dupla cidadania, ela pode ser uma sobrecarga muito forte para o indivíduo. Quando eu escrevi esse verbete aqui, eu discuti com algumas pessoas, assim, né, vamos passando rapidamente, e a gente chegou a uma conclusão, uma noção de que nesse seria ou não, assim, o ideal, vivenciar essa condição da dupla cidadania. Porque por essa sobrecarga, ela pode paralisar, né, de uma forma estigmatizante a condição da pessoa, a que ela veio fazer aqui, realizar. No meu caso, por exemplo, eu nasci no Brasil, participei de um curso permissivo, tenho uma Proexis, e vou para os Estados Unidos. Se eu ficar encantado com aquilo tudo lá, aquilo bloqueia tudo, aquilo paralisa tudo. E eu tenho, por exemplo, tive muita facilidade nos Estados Unidos, sinto que tenho uma forma holopensênica adequada, vamos dizer assim, que me ajudou muito a desenvolver uma série de funções. Todo mundo de dupla cidadania precisa de usar homem super. Exato. Exatamente. A conclusão é essa. A conclusão é essa aí. Então eu tive que cortar muita coisa aí, de forma cirúrgica, né? Então isso pode paralisar uma pessoa. A gente vê aqui na tertúlia várias vezes o professor Valdo colocar que para determinadas pessoas o ideal é nem, né, ter nenhum tipo de vínculo, conexão, relação com aquele país. Já teve gente que falou assim, é bom você ter a dupla cidadania. Para outros, assim, não é bom você ter. Aí depende do caso. Com o seu temperamento, suas coisas, não é bom. Então, a maioria que me perguntaram é Brasil e Itália. Tem muita gente somente de São Paulo, é uma loucura isso aí. Não é? Alguns, eu falei, não, para você é bom, mas para o outro, seu temperamento não dá. Exatamente. Senão ia criar isso tudo que ele viu. Esse aí está muito bem feito o verbete dele. Eu falei para vocês, o homem é um técnico nisso aí, ele sofreu no lombo. No lombo, sofreu na pele, nos chakras e nos poros. Tá certo? Exato. Agora aqui. Obrigada. Nas minhas últimas projeções, não tenho visto meu corpo. Recobro a lucidez quando estou projetado. E quando olho para baixo para ver o resto do meu corpo extrafísico, não consigo. Tenho enxergado, no máximo, minha silhueta, minha parte superior do tórax. Porém, quando estou retornando para o soma, enxergo meu corpo extrafísico por inteiro, numa tonalidade como vidro fosco. É comum ocorrer isso? Se eu poderia comentar o ocorrido? Sim, isso aí é apenas você está desenvolvendo o seu processo da lucidez extrafísica. Anota tudo isso e vai em frente. Talvez, se os amparadores verem também algum interesse no seu trabalho assistencial como projetor, eles podem ampliar a sua lucidez. Outro, professor, o senhor saberia nos dizer se só as milhares de existências que temos nesse planeta nos dariam subsídio para nos tornarmos serenões? Ou será necessário experienciarmos existência em outros planetas de outras dimensões? Ora, isso depende da consciência aqui. Se ela, por exemplo, é com Osrel, às vezes ela ainda precisa de ir para algum outro planeta. Agora, a turma que fez curso intermissivo, que está muito lúcida e totalmente engajada na consecução da Proex e Max Proex grupal, esses não precisam de ir para tornar, pode virar. Por isso que já falaram, o próprio reurbanizador falou isso antes, que esse planeta vai ter, pela primeira vez, os serenões nativos, autóctones, quer dizer, terrenos, terráqueos, que antes eles nunca tiveram, né? O planeta nunca teve gente que nasceu, que ele é novo. De modo que é uma coisa para se pensar. Outra coisa agora para você. Na página 37, bibliografia, item 3 da webgrafia, estão empasteladas 3 linhas. Isso é normal? Aconteceu também no meu verbete? Ou está sobrando linhas, letras e linhas? Não, é o Eucádio que está falando. Isso aí deve ter sido dele. O meu aqui não tem nada. O meu não empastelou nada. Isso deve ser o seu, quer dizer, o seu exemplar. Tá certo? Apenas para informar ao professor que aqui em São Paulo há um programa chamado Jovem Aprendiz, onde as empresas são obrigadas a ter uma porcentagem de menores
e que são estudantes trabalhando. Tá bom, são os meus colegas. Não é isso? Outro, o verbetógrafo poderia explicitar mais na página 32, 8ª linha, de baixo para cima. A potencialização dos atos prioritários e proexológicos pessoais, a mudança do ego promovida pelos choques culturais, a reciclagem intraconsciencial expandida, a expansão do ciclo dos contatos interconscienciais. Bom, são 4 coisas que eu estou falando aqui. Então, primeiro que é a potencialização dos atos prioritários e proexológicos pessoais. É justamente pela riqueza, né, cultural aprendida nessa experiência, né, de estar vivendo em 2 países, as viagens técnicas que a pessoa pode realizar, ela utilizar isso aí para aplicar na sua proexis. Tá? Esse seria o primeiro ponto aí. O segundo, a mudança do ego promovida pelos choques culturais. Essa aí é a oportunidade de fazer o cotejo, né, a comparação, né, de todas as vivências aí, vivências difíceis, né, na transposição de obstáculos, por exemplo, naquilo que te incomoda, naquilo que você percebe assim, que é um caminho de idiosincrasia, que não te permite andar, né, no passo correto, adequado, e isso aí acaba mexendo com o próprio ego da pessoa. Isso bate de frente com o ego da pessoa. Então isso aí promove essa mudança aí para melhor. A reciclagem intraconsciencial expandida. Essa reciclagem, então, ela não é só a partir da sua matriz cultural, ou seja, o país onde você morou, nasceu, mas ela também ocorre em outra instância, em outra pátria, né? Então, no meu caso aqui seria o Brasil, os Estados Unidos também, e as viagens internacionais, né, que eu fiz na condição de professor itinerante. Seria o 4º agora e último, a expansão do ciclo dos contatos interconscienciais, imprimindo a aceleração sadia da história pessoal. Esses contatos são muito ricos. Eu tive a oportunidade de conhecer, não só na escola, onde estudei, professores que me ajudaram, e ficou claro para mim aí essa proximidade, e me ajudou muito a entender algumas coisas em relação a mim e essas relações que eu tinha e tive com essas pessoas, né? Hoje não faz nem sentido em função da gente estar aqui na Conscienciologia. Mas só um exemplo aqui, o primeiro momento que eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui chamado para poder jantar com a família e eles estudavam a Bíblia, né, o Bible Study. Então eu fiquei muito constrangido, não queria de forma alguma, falei, não, esse é o objetivo. Eu falei, puxa vida, já chego aqui, já vamos estudar, né, me chamar para o Bible Study. Então aí eles me insistiram muito, ficou muito amigo, gostavam demais de mim, eu fui. Eu estava na condição do Lost, né, boca livre, recém-chegado, né, falei, por que não? Eu vou ser franco, falei a verdade, porque eu estudo, falei, né, depois com calma, né, para não criar nenhum tipo de mal-estar e tudo mais, expliquei a questão da projeciologia. E a partir daí, naturalmente, se dissolveu. Me conta, o que eles deram nesse dia da Bíblia? Teve alguma coisa assim, cabeluda? Não, nada assim cabeluda. Não. Era um grupo grande, e depois eu participei desse Bible Study, e depois eu fui na casa deles, né? Aí foi a família, fizeram a mesa, colocaram um big turkey, né? Um peru grande. Isso é dos estados do sul, isso aí? Não, isso é em Minnesota, no norte. Em Duluth. Que é mais perto do Canadá, lá em cima. É perto do Canadá, isso aí foi bravo, hein? Aí... Eles eram enormes, altos, cada um tinha uns 2 metros de altura. Família grande, bem característico. Lá é bravo. Agora aqui, todos nós somos revoltados com a atual pasmaceira e o engodo da representação política. Mas, além de fazer umas refutações dos fóruns devidos, como viabilizar essa democracia direta? Por onde começar? Esse é o verdadeiro nó. Como começar a inverter a situação? Olha, nós estamos estudando a democracia direta. Vê se ajuda a gente com isso. Tem muita gente aqui interessada nisso. Pelo menos a gente está tentando expor para fazer aqui um exemplinho pequenininho, através de um bairro. Como é que isso pode funcionar? Tem o Conselho dos 500 para ajudar essa condição toda. Vamos ver o que vai dar. Né? Agora aqui, para você. O autor possui rememorações de outras vidas em outros países? Isso influenciou o verbete? Boa pergunta essa. Boa pergunta. Eu já tive algumas rememorações, nada conclusivo. Mas, assim, a partir dessas experiências, né, em outros países, e o fato de morar em outro país,
acaba mexendo muito com a gente, no sentido assim de contatos que você tem, contatos não só com grupos, né, e indivíduos, mas também com alguns contextos sociais. E isso remete a alguns estados, né, assim, do passado. E alguns dessas condições te dão muita força, isso é em função da forma holopensênica. Então eu já tive, por exemplo, alguma rememoração assim, mais em campos abertos, tá? Na condição de jovem. Mas o que me baseou mais no verbete aqui foi uma vivência direta na condição de consim, né, hoje, e dos insights e dos fenômenos energéticos parapsíquicos que eu percebi, né? Somente morando em Nova York, né, que foi uma cidade aí que me ajudou muito a desenvolver, né, algumas condições, algumas características aí. Professor Leonardo, poderia comentar um pouco das resistências dos estadunidenses e da cultura estadunidense em relação à conscienciologia? Queria também saber se o senhor esteve no Canadá, com qual a impressão que teve, qual impressão que teve em relação ao holopensene interassistencial? Olha, eu nunca estive no Canadá, só bem próximo na fronteira, na beirada. Nunca tive a oportunidade de ir ao Canadá. Mas em relação aos Estados Unidos, na minha experiência, é um país muito superficial. Esse pragmatismo, de certa maneira, né, ajuda, mas, por outro lado, ele deixa as pessoas, a maioria das pessoas, muito superficiais. Então, eles não querem aprofundar nada. E quando a gente fala em conscienciologia, é difícil, porque você pode ir até um certo limite, né? Até para não ir contra a pessoa, não forçar a barra, né? Você tenta uma vez ali e geralmente não parte para a segunda. Então, eu percebo mais essa condição. Uma outra característica do americano é em relação à autenticidade. Eles não são francos, como colocam, na maioria, tá? Então, há um acobertamento aí, né, natural aí dessa turma. O senhor acha que tem como se participar de um grupo de canto gregoriano por motivos profissionais e não entrar numa situação de assédio e evocações? Posso agir como infiltrado? Olha, aí tá danado, negocinho, né? O processo é seu, né? Canto gregoriano, aqueles sério, hein? Nosso bravo, hein? E ele como profissional. Ele não falou aqui se é de canto, se ele dirige, o que é. Ainda pode ser pior. Se ele liderar o canto, como é que pois fica? Como é que fica? Como é que fica isso, hein? O negócio não é fácil. Quem é que quer participar com ele desse canto? Canto gregoriano. Tem uns até que são até bonitos, canto gregoriano. Mas olha, a barra é pesada. E o lugar, geralmente, que eles cantam, o holopensene é carregadíssimo. Não é fácil. Você quer falar? Sim. Oi, Leonardo. Efeitologia, você podia comentar esse último efeito? Qual página que é? A página 33. É o último efeito. Os efeitos da reurbanização extrafísica na explosão do número de cidadanias duplas. Ah, perfeito. Como é que foi essa correlação aí? Tá. Eu estudei isso aí no livro do professor Valdo, né, da Homo Sapiens Reurbanizados, e o que eu percebi lá é que tem uma relação bem estreita entre reurbanização extrafísica, a questão das migrações, né, imigrações e emigrações, e em função dessas migrações aí, justamente começou a surgir essa explosão do número de cidadanias duplas, né? Tem várias situações. A pessoa ela sai do país dela em função de uma guerra, tá? Ela pode ser expatriada, aí ela vai ser naturalizada, né, em outro país. Então, esse movimento aí de reurbanização extrafísica, né, com a migração, né, com a expansão aí sociocultural, a questão aí política, econômica, né, o número de pessoas que estão ressomando, né, essas réus que estão ressomando aí, acabam gerando essa ampliação aí desse status da dupla cidadania. Então a gente vê muito aí, por exemplo, eles colocam em alguns artigos que eu li, né, quando eles falam se seria o ideal dar força à condição da dupla cidadania ou se deveria frear. Um dos motivos de frear isso aí é em função da pessoa mudar, né, para um outro país, em função aí da migração,
e ela manter dentro do gueto ali, dentro da condição ali do bairro dela, dentro da condição daquele grupo étnico, sem ter nenhum tipo de sem ser assimilável. Então isso aí totalmente coloca, né, por baixo essa condição da dupla cidadania. E que deveria ter critérios para que essa pessoa pudesse ter uma inserção melhor dentro dessa estrutura aí, né, do novo país que ela está entrando. Tá. Leonardo, você acabou de falar da característica do americano, você não pode levar as informações da conscienciologia assim, tem um limite, essas coisas. Qual é a diferença que você vê daquele intermissivista, vamos supor, a pessoa que chega aos 40 anos, descobre as coisas da conscienciologia, quer correr atrás, do brasileiro e do americano que tem essa característica cultural que você falou? Nos Estados Unidos é mais difícil isso aí, porque é uma terra da fartura, né? Nos Estados Unidos tem de tudo, para todos, né? E, assim, é como se fosse vamos colocar assim, uma grande loja de brinquedo, né? A gente fala muito da questão da tecnologia, de tudo. Então as pessoas elas ficam muito ainda vidradas, muito afeitas a atender só a questão somática delas, né? A necessidade de ganhar dinheiro, aí entra o capitalismo bem forte nesse sentido. Então elas uma vez amarradas por esse processo, fica difícil. Eu conheço talvez 1 ou 2 casos aí, mas ainda a pessoa está claudicando, de chegar nessa idade e ela ter condições de fazer uma reciclagem a ponto de, retomar toda a sua tarefa. Aí, de repente, eu também não tenho muita uma casuística ampla para poder estudar isso aí. Já o Brasil, a própria questão cultural do Brasil, eu acredito que facilitaria isso aí, facilita um pouco mais, né? Então, eu vejo que nos Estados Unidos é um pouco mais difícil. O professor Valdo sempre coloca o caso daquele amigo judeu, né? Não só por fato de ser os Estados Unidos, né? Amigo. Ele estava bem amarrado nas questões judaicas lá. Você chegou a conhecê-lo, né? Não, eu não cheguei a conhecer, não. Eu ouvi falar sobre ele no primeira palestra que eu assisti quando eu fui para os Estados Unidos. Ele participou de muito curso meu. Ok? Ok, obrigado. Leonardo, aqui no ar. Teria como se aprofundar aqui 2 itens da página 32, que é na 4ª linha, de cima para baixo, que é o imposto duplo, e logo em seguida, na 5ª linha, a situação... Qual é o primeiro? Imposto duplo e a situação do serviço militar duplo. Teria como se aprofundar aí e contar a sua realidade? O imposto duplo é o seguinte, dependendo da relação, por exemplo, no meu caso, Brasil e Estados Unidos, ou a pessoa tem dupla cidadania em relação com outros países, ela tem que pagar o imposto tanto no Brasil, ou no país, né, de origem, quanto no país que ela tenha a segunda cidadania. Então, essa questão do imposto duplo, eles têm que ficar atento a isso. Você tem que estar, né, bem de acordo aí com o leão, né? Está em dia, né, com o leão. Aqui no Brasil é leão, lá é outro animal. Agora, outro bicho. Agora, o que acontece? Isso é muito importante. No início aqui da tertúlia, o professor Val estava falando sobre a questão da política, né? Uma coisa que ele colocou, que é importante, né, colocar aqui nessa questão da dupla cidadania, para a gente entender a sobrecarga, né, principalmente em relação a isso aqui, é que uma vez você, como cidadão brasileiro, você paga os impostos, você reconhece os direitos, seus deveres, você faz, né, o seu dever de casa, você tem a responsabilidade, né, no caso aqui da política que foi colocado, de falar, né, de se expressar em relação àquilo que está errado, né? Então é responsabilidade, é um dever do cidadão, não é isso? Agora você pensa na questão da dupla cidadania. Isso acaba, né, permeando agora 2 estados. Entende? Então essa questão do imposto, não só o imposto, mas está chamando a atenção do imposto, é importante manter isso aí funcionando. Até hoje você mantém isso, você paga imposto lá também. Paga imposto lá, exato. Como é que fica o cara que é do partidão aí, o PC do Brasil, e vai para os Estados Unidos? Ele está perdido. Então tem que rever uma série de coisas, tem que estar bem afinado. Agora, vocês sabem, eu sempre falei aqui, né, o que aconteceu. Em 1966, amigos meus da pesquisa queriam que eu ficasse lá, para eu ter independência econômico-financeira e ver as coisas todas. Eu disse, não, eu vou voltar para o Brasil. Mas, Valdo, você vai para aquele seu país de aventura? Eu disse, sim, mas lá eu tenho mais liberdade que aqui. Agora, depois disso, eu vi uma série de fatos confirmando, eu nunca me arrependi disso. Quantos anos já faz?
Isso vai para 50 anos. E eu só vi confirmação disso. Agora, uma coisa muito séria era o Eduardo Said, que escreveu, ele é impressionante. A hora que ele escreveu lá, falou assim, por exemplo, eu estou aqui, você sabe, ele era professor da Columbia University, lá de Manhattan. Agora, de origem islâmica. Então ele vira e fala assim, por exemplo, eu aqui, eu ando em qualquer lugar, em qualquer cidade, jamais vou encontrar um jornal que fale de comunismo na rua para comprar na esquina. Um monte desses países islâmicos, eu saio na rua e posso comprar, conversar sobre comunismo, essa coisa toda. Lá tem mais liberdade que aqui. Que democracia é essa? Isso é terrível, né? São os fatos. Agora, veja, eu falei isso dentro do meu critério, naquela ocasião, com 30 e poucos anos, eu disse exatinho essa condição. Que no Brasil é um país da aventura, mas nós temos mais liberdade de expressão. E é verdade, gente, até hoje. Olha aí, os caras estão querendo matar o Assange, por causa das coisas que ele colocou para fora. A pessoa chega igual aquela dona e falou, não, preciso mandar matar esse homem. Nos Estados Unidos é assim. Veja, nos Estados Unidos. Como é que fica? A Palin, que quer ser presidente, essa aí é Sara. Olha esse caso, por exemplo, deles ir lá e matar o Bin Laden, sem mais nem menos, não ouviram ninguém, passar por cima do governo, essa coisa toda. Como é que é? Como é que tem democracia nisso? Dente por dente, olho por olho. Agora, veja, tudo piora. Por quê? Os caras já foram para combater lá os Estados Unidos, derrubando as Torres Gêmeas, devido isso. Eles já estão indignados com o negócio perante eles lá. Invasão disso, invasão daquilo, invasão disso, fizeram o negócio. Agora eles vão lá e fazem a mesma coisa deles que não termina nunca. Que é a lei de Italião, o princípio italiano errado. Exato, da vingança. Agora, é muita gente no próprio Estados Unidos contra o Obama nisso aí. Não é todo mundo, mas uma parte está contra. Eles viram que não tem democracia nisso. Esse cara tinha que ser julgado, gente, politicamente. Até internacionalmente, se eles quisessem. Mas não podia chegar lá e matar sem mais nem menos. Agora, eles foram lá para matar o cara. A CIA tem muita coisa assim. Tem. Então, veja, o Pentágono é desse jeito, é judaico, né? Leonardo, qual seria o segundo? É o segundo aqui, a situação do serviço militar duplo. Qual linha que está? Serviço militar. Não, isso aí é questão de você ter que ir no Brasil, né? Eu não servi em nenhum dos dois, mas eu me alistei, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é obrigação. Né? Então, eu aqui no Brasil saí por excesso de contingência e no caso dos Estados Unidos, eu, né, por fato de estar morando no Brasil na época, eles nunca me chamaram para nada, né? Assim, estava na reserva. Você não tem ideia chato, não, né? Não. Mas eu fiquei com receio de ir para lá estudar, né, nessas guerras, aí a gente ficava atento ao negócio. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês entenderem, ninguém perguntou, mas eu vou falar aqui, ó, aqui na Estrangeirismologia, está aqui, ó. A escape hatch providencial. Está vendo aqui? Escape hatch. Que é um escape hatch providencial. Aqui é uma escotilha de saída. Como se fosse uma saída de emergência. Fuga. Por exemplo, estou nos Estados Unidos estudando, começar a apertar para o meu lado, eu volto para o Brasil. Entende? Isso é escotilha de fuga. É escotilha de fuga, né? Providencial. Leonardo. Ok. Na página 32, gostaria que você trouxesse para nós o seu caso ali na 15ª linha, segundo aspecto, quando você fala da crise da identidade nacional dupla. Essa crise de identidade nacional aqui ocorre no momento que você, depois de passar por esse choque cultural, né, e você inicia o processo aí de assimilação das duas culturas, você começa a ter uma empatia com determinados aspectos da cultura, repulsa, então você vai fazendo uma filtragem, né, daquilo que está de acordo até com seus valores, com seus princípios, e chega um ponto que você pode alcançar um estado de crise, porque você sente que não está nem de um lado nem de outro. Então, como se fosse assim, uma fase de transição, um período de transição. E eu até gostaria de citar aqui, até o pessoal falando do Eduardo Said, tem um livro dele que é Reflexões sobre o Exílio, que ele fala sobre isso. Ele é palestino, é o Eduardo Said, Reflexões sobre o Exílio. Ele discorre um pouco sobre isso em alguns capítulos, ele fala nessa dificuldade que ele teve
enquanto estudante jovem, né? Ele nasceu em Jerusalém, ele é palestino, mas estudou E importante é que ele é um professor durante muitos anos da Columbia University. E ele conta casos também de pesquisadores, professores que saíram, né, dos países por força política, de guerra, e que não poderiam mais retornar ao país, e que influência teve, né, no processo cultural, de aculturação, né, no novo país. E essa crise aqui, no caso de identidade nacional, né, não dupla, no caso, mas pelo fato de estar em outra cultura, que é semelhante a essa aqui que eu estou citando. Agora, na página 36 também, um aspecto semelhante a esse, o item número 8. O 8, tá. Mas seria o 8 da... Fala para mim. A pseudo-vantagem. Tá. Ou as pseudo-vantagens. A pseudo-vantagem. A defesa primária do status da cidadania dupla sem ter alcançado autoenfrentamentos evolutivos significativos. Eu estou colocando aqui do que vale falar, né, de uma forma positiva da cidadania dupla, se for só apenas no processo, né, de viagem turística, da superficialidade, aproveitar isso aí só para poder viajar e ter facilidades em relação ao imposto. Você sabe que muitas celebridades pagam para ter uma dupla cidadania para poder não pagar mais imposto no país, né, dela. Então, uma pessoa ela pode adquirir dupla cidadania a partir do depósito, né, de uma quantia maciça de dinheiro. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando a condição do status da cidadania dupla, né, funcional, a partir da experiência que a pessoa tem, né, em adquirir esses aportes, mas de retribuir, né. Então, você tem essa parte aí importante, né, que é distributiva, vamos colocar assim, né, fraterna, essa condição altruística de você, num determinado momento, né, evolutivo aí, você retribuir todos esses aportes, né, no caso, proexológicos. O professor ainda há pouco falou sobre o ministro da Fazenda das décadas de 60, 70. Por acaso o senhor se referiu ao Delfim Neto? Durante o regime militar, Delfim Neto foi ministro da Fazenda entre os anos 67 e 74. Na época, eu morava em Brasília. O Delfim era conhecido como a gorda. E havia muitos boatos com relação ao comportamento promíscuo que ele mantinha se relacionando com garotos. Agora, eu respondo em inglês. Yes, indeed. E outra coisa, é bom eu dar um pós-escrito nisso. Nunca mais eu voltei para jantar no bistrô, arranjei outro. Nunca mais voltei, né, para levar a gente. Porque eu fiquei constrangido a hora que começaram a falar. Mas não é possível aquela farra toda que está ali, aquele cara é ministro do Brasil e da Fazenda, ele mexe com dinheiro. O seu Brasil está bravo, hein? Eu vou fazer umas orações para vocês. Se a dona falando para mim com aquilo, mas tudo brincando, né? Com a história, mas terrível o negócio. E outra coisa, aquilo repercutiu, porque a gente ficou perto, a mesa era junta, mas eu nunca mais voltei ao bistrô. Outra aqui. Um dia foi diagnosticado com hiperplasia epitelial e carcinoma espinocelular e agora tem que tomar a decisão de fazer cirurgia e retirar metade da língua e mandíbula, a faringe e esôfago. Não poderá falar e terá que se alimentar por sonda e respirar pela traqueia. Ou optar por fazer quimioterapia. Mas vai sentir muita dor e terá que usar morfina e tem o risco de o câncer se espalhar. Não sei como ajudá-lo a tomar a melhor decisão, já que ambas são difíceis. Ele fuma desde os 15 anos e é alcoólatra, mas hoje não bebe mais. Mas não é do tipo que posso falar abertamente com Cienciologia. Já enviei o nome para cirurgia e TENEPS e pessoas da família o enviam energia. Como esclarecer para lidar com a situação e para que, se ocorrer a dessoma, possa estar melhor encaminhado, da melhor forma, para não ser uma consciência paracomatose e fazer a segunda dessoma. Estou mandando os dados dele para, se possível, colocar na sua TENEPS. Ok, nós vamos pôr. Deixa comigo. Vamos fazer força. Realmente o negócio não é fácil. Ele tem alguma coisa. Carcinoma espinocelular é desse que eu tive. Só que tem que o dele está com metástase, né? Aí é que é o negócio.
Agora, outro. Por favor, poderia aprofundar na página 32 os seguintes itens. O reencontro da família evolutiva dilatada. E depois, as múltiplas contas kármicas vinculadas. Nesse primeiro item aí, o que é interessante perceber é, à medida que você está vivendo em outro país, né, fora do seu, naturalmente você encontra com pessoas que têm uma relação muito profunda com você. E o que eu percebi aí, nesse trajeto, né, que eu passei fora, eu percebi que tiveram pessoas assim, chaves, né, que me ajudaram, inclusive, a mudar determinadas rotas, tá? Dentro ali, no caso, eu estava na faculdade, até mudei de cidade, né, para a mesma universidade, que me ajudaram bastante nisso aí. Então, você percebe que mesmo num país, apesar da minha mãe ser americana, no caso, né, a gente tem uma certa familiaridade com o país, mas são pessoas, né, comuns, né, mas que têm uma relação muito forte, né, com você. E essas contas kármicas aí, são contas kármicas que naturalmente surgem, né, independente da situação aí da dupla cidadania, que aparece, que surge, né, como oportunidade evolutiva para prestar assistência. O que eu só estou salientando aqui na questão da dupla cidadania é que há uma expansão, uma dilatação desse processo aí, em função de você estar experimentando, tendo vivência num país e em um outro também, né? Principalmente com viagens e o fato de você estar morando naquele outro país. Agora aqui, por favor, poderia expandir com suas experiências os conceitos expressados em numerologia terceira linha? Tá. A magnitude da reciclagem intraconsciencial e a dimensão do senso de pertencimento. Tá, esse aqui está na página... Está na página 33. 33. Tá, seria então a profundidade... Não, aqui... Ele quer saber a magnitude da reciclagem intraconsciencial. Tá, eu coloquei aqui nesse item magnitude, é justamente fazendo uma autoavaliação aqui, nesse período, né, nesse período que eu passei fora do Brasil. Em relação à reciclagem intraconsciencial aqui, como havia dito antes, respondendo algumas questões aqui, o fato de você estar dentro de vivenciando em outro país, com outra cultura, um outro idioma, isso acaba mexendo mais, com maior profundidade com você. O fato de você estar distante da sua família, distante dos seus amigos, isso acaba deixando você mais sozinho, com você mesmo. E isso aí ajuda muito na questão da reciclagem intraconsciencial. Eu passei um período que eu ficava muito sozinho. Eu praticamente estudava e trabalhava. No caso, 2 trabalhos que eu fiz foi na biblioteca, trabalhei na biblioteca há muito tempo, até para entender como é que funciona. E depois eu trabalhei num laboratório de imunologia e patologia, que trabalhavam lá os médicos e tinha que ter um engenheiro, no caso, para fazer, eles faziam a coleta do sangue e para fazer a questão da genética, do genoma, né? Então eu só fazia isso, mais nada. E eu tinha um aspecto social, um ou outro, mas isso me ajudou muito a refletir sobre vários aspectos. Isso aí ajudou bastante. Eu queria fazer aqui mais um adendo. No detalhismo tem 11. Tem 11? Máximos. Pelo seguinte, a numerologia tem 2. Eu tinha colocado um só. Perfeito. Não contei. Então está perfeito. Então, são 19 máximos ao todo e 11 no detalhismo. Ok. Tá certo? Isso é importante. Vamos clarear aqui. Considerou o último magnitude... Você trabalhou muito nesse verbete. Agora, olha, para você isso é fácil, né? Não vem com essa. Não foi muitos dias, não. Foi mais eu fico feliz com uma coisa. Nós dois temos isso em comum. Nós deixamos os Estados Unidos e estamos aqui. Perfeito. Isso é o máximo. Eu estou satisfeito com isso. Eu também estou muito bem na minha terra, onde eu nasci. Falar, né? Outra coisa, você é de Minas Gerais, né? Eu também sou. Quer dizer, os mineiros não estão em Minas Gerais. Mas pelo menos honram. No caso, a pergunta é o segundo, né? Magnitude, qual que seria o outro? Não, a numerologia tem 2 vezes. Ah, tá. São 2 máximos. Ah, sim. Não, mas em relação à pergunta do... A pergunta outra é a dimensão do senso de pertencimento. É logo em seguida. Ah, tá. A dimensão do senso de pertencimento. Logo em seguida. A terceira linha. Uma vez que você vivencia tudo isso, fica claro, exatamente isso que o professor Walter falou, que, né, apesar de viver nos Estados Unidos, estar lá nos Estados Unidos, eu me sinto pertencer
a CCCI, né, no caso, a Foz do Iguaçu hoje no Brasil. Então essa é a minha identidade, né, cultural ou paracultural, né? A força que a gente está fazendo é nesse sentido aí. Ô Leonardo, teve um fato que eu lembrei agora, que não sei se valia em algum momento colocar aqui no verbete, algum ponto, quando teve a primeira dama, mulher do Lula, Dona Marisa, e ela, logo depois que ele foi eleito presidente, ela pediu dupla cidadania italiana. Ah, tá. E aquilo foi um fato infeliz, né? E foi um caso... pelo fato de ser esposa do presidente. Foi infeliz, foi desagradável. Não sei se tem algum momento no verbete, alguma coisa, que foi curioso aquilo, né? Uma forma negativa de aproveitar ali a posição dela para pedir dupla cidadania. Logo depois da eleição, ele tinha sido eleito, né? Eu vou anotar isso aqui. Perfeito. Obrigado. Leonardo. Oi, aqui em cima. Pode falar. Aqui na página 32, na fatologia, de baixo para cima, na quinta linha. Aqui é a descoberta de potenciais inatos, a alterança paragenética e o enriquecimento da autobiografia. Você poderia fazer um paralelo com a dupla cidadania e as viagens retrocognitivas nesse caso, assim, de como que você conseguiu isso, ou se foi em busca disso? Você fala as viagens promovidas pelo IAC? Não, as viagens no geral. Retrocognitivo, assim, você fazer uma viagem buscando alguma informação, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Inclusive, recentemente, aí, eu participei de um evento lá na IAC, né, junto com a OIC, e eu passei um período lá em Londres. Eu senti bem isso aí. E Londres, eu senti que me dá uma força muito grande. Me ajudou a fazer uma série de pesquisas lá, né, de estudos. Foi muito bom isso aí. Para a descoberta de potenciais inatos, o primeiro aí que eu posso destacar é o próprio idioma. Apesar da minha mãe ser americana, ela sempre tentou, né, que a gente falasse o inglês desde cedo, e eu mesmo não admitia a princípio. E depois eu estudei por conta própria, tá? Eu nunca entrei num curso de inglês, chegou um determinado momento que eu peguei os livros e comecei a estudar para valer. Então eu descobri aí um potencial, tá, inato para estudar outros idiomas. Mas assim, nesse sentido, você percebeu que morar lá te ajudou mais do que participar de uma viagem? Sem dúvida. Assim, nesse sem ponto. dúvida, porque isso aí, o fato de você morar, a viagem é muito curta, né? A viagem, geralmente, você vê só a parte superficial, dependendo do tipo da viagem que você faça. Mas ali é um lance bem rápido. Vai depender muito do viajante. Muito da destreza, da capacidade técnica de aprofundar ali num curto espaço de tempo. E ter jogo de cintura para poder circular, né, por vários meios ali, né, durante a viagem. Né? Seja a aquisição de livros, a visita a museus, entendeu? E não ficar na superficialidade, por exemplo, da gastronomia. Tá? Só um exemplo. Quando a pessoa vai para a Europa, ela quer comer bem, né? Ela vai para a França, ela quer beber e comer bem. No caso que a gente está colocando essa questão mais técnica. Tá? Respondeu aí a questão? Leonardo, letra A. Me diz uma coisa assim, nas suas viagens, depois que você fez contato, conheceu a Conscienciologia, se tornou docente, nas suas viagens de itinerância, ou mesmo não sendo de itinerância, você percebeu, por exemplo, um trabalho mais ostensivo do Amparo para promover uma recomposição grupocármica sua? Sim, sim. Fora, né? Eu estou falando nessa família dilatada também, né? Sim. A viagem que mais me chamou a atenção, e eu passei um mês, foi na Venezuela. Eu tive que ir para a Venezuela, né, em função do professor lá não estava passando bem, e eu tive que ir rapidamente, o Alves Salgado me levou no aeroporto, né, a gente recebeu uma ligação às 11 horas da noite, e eu tive que ir para a Venezuela. E eu não estava dominando totalmente o idioma espanhol. Então eu levei todos os livros, dicionário que eu pude encontrar para poder estudar. Inclusive estudei lá e eu adquiri algum conhecimento no idioma durante as palestras. E a Venezuela é um país, né, Caracas, cidade caótica, né? Mas assim, o pessoal que a gente atendeu, muito acolhedor. E tinha muita gente, assim, com um espírito altruísta, né, de assistência, com potencialidade.
E isso eu pude perceber nesse intensivão, vamos chamar assim, né? Porque a gente ficou lá praticamente 4 semanas atendendo um grupo aí de quase 40 alunos, né? Eu dava as aulas durante a noite e estudava o espanhol, né, de manhã, né, no caso. Foi bravo, mas foi bom. Valeu a pena. Oi. Rapidinho aqui. Parabéns aí, né? O assunto é importante mesmo. E passa a experiência que você tem de vida, né? Agora, no item 6 da remissão, na remissiologia, alguém já deve ter dito isso, né? Do idiosincrasia, né? Está escrito com C, né? É coisa de forma, de ortografia. Né? No meu aqui, pelo menos, está... Onde que é? Na remissiologia, 6º item. Idiosincrasia, está escrito idiosincrasia. Tá, já marquei aqui. Agora eu queria fazer uma pergunta boboca também, bem boba. Você sabe mais ou menos quantas vezes já teve que ir voltada entre Brasil e Estados Unidos? Por causa, em função dessa, ou a mais, né, do que uma pessoa normal. Em função, hoje em dia até a facilidade de passagem, avião e tudo, é um problema isso, né? Eu coloco aqui. Por ano, quantas? Não tenho ideia. Não posso Muita dizer, coisa. Mas foram várias vezes. Hoje, pela facilidade, né? A gente tem que resolver uma questão, tem que acertar e vai lá e volta. Mas você ainda vai, por exemplo, mais de umas 10 vezes por ano? Não, já tem um bom tempo, já tem mais de um ano que eu não vou. Quem faz as viagens é a Ana Paula. Quem traz os produtos é a Ana Paula. Semana. Eu recebo os pedidos e passo, eu terceirizo para ela. Ela é viagem semanal, né? Mas aposto que ela não reclama muito também. Ela já da semana que vem já está indo para Miami, de novo aí. Tá, legal, parabéns. Mas olha, eu quero agradecer, o seu trabalho foi ótimo, quero ver mais os 50 verbetes que vem pela frente e o seu livro que já está bem encaminhado, não é isso? Esperamos aqui, aguardando isso com uma leve ansiedade, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 57 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 36 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos 5 recados. Neida, lançamento do livro Marcelo da Luz em BH, João Paulo com 5 Baia, Marcos e Vivian, discernimento cultural, Virginia, 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial e Congresso de Senenologia, Luciana, Fórum Responsabilidade Planetária. E no final, Cristiane Ferraro vai falar sobre o mutirão no holociclo. E Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós queremos reforçar a informação de que já foram enviados os brindes, ou seja, o documentário da viagem do professor Valdo Uberaba, a todos os amigos da enciclopédia que realizaram a sua assinatura ou renovaram a sua inscrição durante o mês de abril. E que essa promoção continua durante o mês de maio. Então, quem não recebeu, por gentileza, faça contato conosco que a gente vai providenciar. Também a gente quer informar que no dia 29 de maio, domingo, vai ser anunciado o sorteio mensal do programa, onde os brindes serão um livro, Onde a Religião Termina, um tablet da Amazon Kindle, então, né, como um prêmio especial para esse mês, e também uma vaga no primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta, que acontece aqui em Foz, em 3, 4 e 5 de junho. Então, esperamos que todos aí possam estar participando, e quem se inscrever agora até o final do mês, também já vai estar participando deste sorteio. Obrigada. Boa tarde a todos. O recado de hoje é para o pessoal de BH, mas especialmente, né, cidades vizinhas, avisando o lançamento da obra do professor Marcelo da Luz, Onde a Religião Termina. Ele vai estar no próximo final de semana, aliás, no final de semana seguinte, né, lançando o seu livro, dando palestra e fazendo cursos. O professor Marcelo da Luz, ele é crítico do fenômeno religioso, com autoridade moral, baseado na sua experiência em mais de 2 décadas, né, com trabalho religioso. Hoje ele é um marxista-dissidente, e ele é formado em filosofia, teologia, ciências humanas, e passou em mais de 3 países, Brasil, Itália e Estados Unidos, por exemplo, já que estamos falando no tema hoje, né?
A publicação da obra constitui esclarecedora demolição dos mitos que fundamentam a crença religiosa. Então, os interessados no tema, o cronograma é o seguinte: dia 26 de maio, quinta-feira, às 19h30, será o lançamento da obra no Saraiva Meg Store, Shopping Diamond Mall. E o dia 26 de maio, sábado, às 16 horas, palestra no IPC de BH, na Rua Padre Marinho, 455, sétimo andar. No dia 29, domingo, vai haver o curso em relação ao tema do livro, também no IPC BH, no mesmo endereço. Para maiores informações, telefone 31 3222 0056, ou ainda no site www.reaprendência.org, ou contato, e-mail, contato@reaprendência.org. Participem, estão todos convidados. Boa tarde, venho falar do curso Cobaia mensal do Conscienciograma, que vai acontecer aqui no CAEC, como todos os meses, no mês de junho, no dia 4. Então, no dia 4, sábado, o Cobaia começa às 3 da tarde e termina às 8h30. Se você não é de Foz do Iguaçu, você pode se informar na recepção do CAEC para saber quando vai ser o Cobaia e se planejar para participar. Mas quem já quiser participar, não for de Foz, no dia 4 de junho, sábado, Cobaia do Conscienciograma, maiores informações na Secretaria do CAEC. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. O Discernimento convida novamente para vocês poderem participar do segundo Festival de Inverno da Cognópolis. A gente está selecionando os talentos aqui da Cognópolis. Quem estiver fora também quiser participar, envie um e-mail para o Discernimento, para o e-mail receptivo@discernimento.org, ou telefone 45 código para quem estiver fora, 2102-1400. Os talentos podem ser talentos gastronômicos, musicais, quem quiser apresentar alguma peça de teatro ou recitar uma poesia, qualquer talento cultural que você queira apresentar para a comunidade, a gente está aberto, então é só mandar um e-mail e se quiser mais informações, a gente vai ter informações para divulgar aqui via cartaz que a gente vai estar enviando e também mais próximo dentro do site do Discernimento. Então, o festival ele vai ser no dia 29, 30 e 31 de julho. Então, tem tempo ainda para vocês programarem. Quem quiser começar a treinar aí, o Marcos vai falar um pouco também sobre isso. Então, gente, a gente vai começar a ter mais ensaios, assim, para quem quiser, né, demonstrar. Vai ser tipo um show de calores, é mais uma brincadeira, né? Um pretexto para integrar mais, o pessoal se divertir, se conhecendo. Mas a partir de junho, porque vai ser no final de julho o festival, então de junho em diante a gente faz uma atividade semanal aí que englobe ensaio para todas essas atividades, né? E para domingo agora, pelo Discernimento Cultural, eu queria anunciar no Cineclube, a gente vai passar um filme, que é um filme usado em CIP, etc., já meio batido, mas é muito bom, chama-se Paixão Eterna, no título original Made in Heaven, e a gente está seguindo a lista democrática, né, do ano passado ainda, para não fazer uma semidemocracia, a gente ainda tem uns filmes para passar. Então eu espero todo mundo domingo às 8h30 para assistir com a gente, tá? Obrigado. Boa tarde a todos. O IPC Aracê e a Simbexis gostaria de convidar a todos vocês para os cursos que vamos ter no mês de junho no campus de Aracê, no Espírito Santo. Então, do dia 20 ao dia 22, vamos ter o curso de imersão na autopesquisa multidimensional do IPC, com o EPICON Frederico Ganem. Então, vai ser aprofundar nas técnicas projetivas, né, e mental-somáticas e também do arco voltaico. Do dia 23 ao 26 vamos ter o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial. O lucro, como vocês já sabem, vai destinado tanto para amigos da enciclopédia como para o Serenarium que está se construindo aqui em Foz. Por certo, o Serenarium já tem os tijolinhos, então quem quiser pode ir a visitar. Então contamos com todo o apoio de vocês para construir e finalizar este projeto. Para maiores informações, cursos@simbexis.org ou no site da Simbexis. Obrigada.
Boa tarde a todos. Nós já nos acostumamos a pensar no impacto dos nossos pensenes, né? Pensamentos, sentimentos e as nossas ações, mas nem sempre a gente pensa nisso de uma forma ampliada, considerando o lugar onde a gente vive, o trabalho que a gente tem, as relações de amizade, o consumo nosso do dia a dia. Então, nós estamos aqui apresentando para vocês o Fórum de Responsabilidade Planetária, que estará discutindo o tamanho da nossa responsabilidade no dia a dia. Cada coisa que a gente faz, pensa e sente gera impacto multiexistencial. Esse fórum vai ocorrer 28, 29 e 30 de outubro e ele se propõe a fazer um diálogo interparadigmático. Então, todas essas questões serão discutidas por especialistas, conscienciólogos e especialistas de outras áreas, economia, gestão, sociologia, educação, comunicação, tendo como pano de fundo a questão ambiental. Nós estamos recebendo trabalhos até dia 10 de junho, ainda dá tempo, e quem não quiser enviar trabalho pode enviar também um relato de experiência ou uma proposta de exposição. Nós teremos um espaço interativo para as pessoas poderem expor ali de forma tridimensional os seus produtos que façam reflexões sobre esse tema. Então, para mais informações, vocês podem acessar o www.responsabilidadeplanetaria.org.br ou ligar para o Discernimento 2102-1400, DDD 45, ou para o CAEC. Nós aguardamos o trabalho de vocês. Obrigada e boa tarde. Boa tarde a todos. Nós viemos aqui divulgar o mutirão do fichamento dos dicionários, que vai ocorrer neste final de semana, 21 e 22 de maio, aqui no Holociclo, no CAEC. Então, todas as pessoas estão convidadas, todos os interessados, mesmo se não souber fazer o fichamento, nós ensinamos. Né? Então, se alguém tiver uma disponibilidade de uma manhã, uma tarde, também já vai estar ajudando. Então, toda a colaboração é bem-vinda. Tá? Espero vocês. O verbete eleito para amanhã é Gabarito Assistencial, especialidade Interassistenciologia, autora Nilce de Oliveira. Obrigada, boa tarde a todos.